Fala, galera da Educa Alto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui semanal no nosso quadro de frente com especialista. Toda semana nós viemos aqui no YouTube e trazemos um especialista da indústria automotiva para compartilhar um pouco com vocês sobre carreira, falar sobre dicas, né, para quem tem desejo de entrar nessa indústria e ajudar a gente a mudar o futuro, a moldar o futuro da mobilidade. Hoje temos uma convidada muito especial aqui, tenho certeza que o papo vai ser incrível, então já vou chamar Letícia Serra, vem para cá. E aí, Letícia, oi, pessoal, tudo bem? boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, tá bom. Tudo ótimo. Como é que você está? Tudo certo, queria agradecer o convite, fiquei muito feliz quando soube que ia participar aqui com vocês. Legal. E a gente vai falar do tema, mas é um tema que eu gosto muito, que me interessa muito, então é uma alegria compartilhar um pouquinho com vocês. Não, com certeza, você que já tem muita experiência, né? Apesar de muito nova, tem muita experiência já na indústria automotiva, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí, pessoal, e a gente já entrar, né, nesses temas, pode ser? Claro, pode ser sim. Bom, primeiro, obrigada pelo Nova, eu acho que é sempre bom ouvir isso. Meu nome é Letícia Serra, eu tenho 33 anos, e hoje eu estou, né, eu acho que é a expressão que o pessoal tem usado, eu estou como gerente da Mercedes, da área de desenvolvimento de caminhões, de cabina de caminhão, mais especificamente. E a minha trajetória na Mercedes já tem uns bons anos. Aí eu comecei em 2008 como estagiária, então a gente já está falando aí de 12, 13 anos dentro da empresa. Então eu comecei como estagiária lá atrás na área de afiação de ferramentas. Ou talvez voltando até um pouquinho, né? Eu estudei engenharia de produção na FEI, por conta disso eu acabei entrando no ramo automotivo, então eu estagiei na área de afiação de ferramentas. Mas Depois durante Perdão, desculpa te cortar, tá? Mas vamos fazer esse papo aqui bem descontraído. Queria te perguntar se durante a faculdade você já tinha o interesse de trabalhar na indústria automotiva ou se você conheceu durante a graduação. Isso eu acho que é uma parte bem curiosa, porque quando eu entrei para fazer estágio, eu estava no 4º semestre, mais ou menos, da faculdade. Então, tudo ainda era muito novo. Eu acho que o mundo de engenharia, para mim, estava começando a fazer sentido. Então, eu não procurei nada muito específico. Vou entrar no ramo automotivo porque é aqui que eu quero estar. Comecei a me inscrever em processos, fui chamada... Foi mais assim naquelas empresas que fazem estágio depois ou fazem entrevista e depois direcionam para uma série de outras empresas. Sim. E acabei entrando na Mercedes para fazer a entrevista. E na época até eu lembro que meu pai me levou, e meu pai era uma pessoa apaixonada por carros. Então, quando ele me levou, ele falou: nossa, olha onde eu estou te trazendo para fazer entrevista. Para ele foi uma alegria muito grande. E assim, não entrei direto na área de desenvolvimento, que hoje é que eu faço parte. Entrei numa área muito mais focada na produção, que era a minha formação. Só que depois de uns 6 meses eu acabei já indo para o desenvolvimento, para atuar na área que eu estou hoje. E para mim, eu acho que esse marco foi muito importante. Eu fui fazer uma visita na área, assim, por conta da indicação de uma outra pessoa. E eu me encantei muito por esse mundo de caminhões, de desenvolvimento, de testes. Eu acho que foi algo que me despertou ali, talvez aquele interesse, talvez por fazer aquilo não só num estágio, mas talvez ficar mais tempo, trabalhar na empresa e tudo mais. É como se você tivesse uma visão de futuro na parte de desenvolvimento, né? Porque Exatamente. você acaba trabalhando em projetos que vão ser lançados ainda do mercado daqui a alguns anos. Então, isso é bem legal, bem né? isso. E eu acho que assim, a gente também, lógico, né, na trajetória toda que a gente passa, seja numa empresa, seja em várias empresas, a gente tem muita influência das pessoas que a gente encontra no meio do caminho, né? E eu acho que as pessoas que eu fui encontrando durante o meu estágio, elas foram grandes influenciadores ou grandes inspirações para eu querer ficar lá também, porque quando você se depara com pessoas que você olha e você fala, cara, é isso que eu quero ser no futuro, isso dá muita base para a gente querer seguir em frente, né? Então, assim, eu fiz o estágio, concluí 2 anos de estágio, depois eu entrei como terceira na mesma área de desenvolvimento, por conta de uma pessoa que ia sair de licença maternidade, então eu fiquei cobrindo as atividades dela. Depois
desse período que eu fiquei, acho que cerca de 1 ano como terceira, eu entrei no programa de trainee. Nossa, Que foi legal. a época, assim, que talvez me firmou como funcionária da empresa mesmo. Uhum. Coincidentemente, tinha uma vaga dentro da área que eu estava atuando, e o programa de trainee foi realmente um marco muito importante para mim, Como, como desenvolvimento. como que foi o seu programa de trainee? As etapas, os projetos que você desenvolveu? Não, deixa eu puxar da memória agora. Ó, as etapas, elas seguiam o mesmo fluxo. A gente tinha a prova online. Na verdade, a prova online eu acabei pulando, porque eu já tinha feito por conta da época do estágio. Sim. Mas a gente tinha as etapas de entrevista, e a mais importante, assim, era o painel com os gestores. Então, era um painel que a gente precisava estar à frente. Eram várias etapas, num dia inteiro de entrevistas, mas o principal, a gente ficava à frente do gestor da área, junto com o RH, e precisava apresentar lá um case que eles davam todas as premissas ou quais seriam as respostas que a gente deveria tratar durante a apresentação do case. Perfeito. E o RH avaliando, o gestor avaliando, e no fim haveria um consenso entre todas as pessoas que fizeram a avaliação para decidir quem entrava em qual vaga. Enfim, tinham N vagas, né? Desenvolvimento, marketing, vendas, tinham diversas áreas no dia do painel. Sim. E durante esses programas de trainee, eles são muito competitivos, né? E a gente Muito. sabe que são muitas pessoas, milhares de pessoas se inscrevem para pouquíssimas vagas de trabalho. E a gente sabe também que a cobrança depois da aprovação, né? Porque muitas pessoas pensam que ser aprovado é o final da linha de É o chegada. final, Mas, na verdade, é o início da sua é o trajetória dentro começo da de empresa, é tudo. o começo de tudo. Eu Pode Você falar. comentou disso da questão das vagas e tudo mais. Eu lembro que na época que eu prestei o programa, a gente teve o maior número de vagas, né? Dentro da Mercedes-Benz, a gente teve 36 vagas esse ano. Eu lembro que outros anos, alguns chegaram até perto disso, mas esse foi a maior quantidade mesmo que teve. E a concorrência foi realmente bem grande, porque eles estavam procurando perfis bem específicos, né? Então, tinha muita gente concorrendo, mas foi um processo interessante, assim, que colocou a gente à prova em situações que você realmente precisava ter ali um equilíbrio emocional muito forte. Que na verdade é basicamente o que você vive hoje em dia também, né? Ele acaba simulando bastante a realidade. Mas usando até aquela expressão alemã, né? Nach dem Spiel, vor dem Spiel, que é o depois do jogo ainda é o início do jogo, né? Como que foi o seu início, a sua trajetória como trainee na Mercedes? Então, a trajetória como trainee, assim, é o que você falou, o processo seletivo era bem o começo das coisas. E eu acho que, assim, a gente acha que está preparado até a hora que a gente entra e a gente vê que a gente não está preparado para enfrentar tudo aquilo. A preparação vem com o tempo, vem com o suporte das pessoas que estão ao nosso redor, vem com o suporte dos gestores que a gente encontra no caminho. Então, é bem aquela pergunta, né, que falam sempre, você está pronto para ser gestor? Você está pronto para ir para outro país? Você está pronto para casar? Seja lá o que for na Nunca vida, tá, né? nunca está pronto. E Nunca. as coisas que virão no decorrer do caminho, elas vão te ensinar, enfim, coisas que você nunca imaginou aprender. E no programa de trainee que durou, a duração do programa eram 15 meses, e dentro desses 15 meses a gente tinha algumas etapas para cumprir, que eram, assim, etapas, vamos dizer, formais do programa mesmo. Então, a gente tinha um projeto que tinha que fazer numa outra área. Então, por exemplo, no meu caso, eu acabei escolhendo a área de marketing, que estava vinculado ao projeto que eu estava fazendo. Então, eu fiquei cerca de 3 meses, acho que não deu tudo isso nessa outra área. A gente tinha o projeto interno, que tinha que fazer também, e a gente tinha o tempo de experiência fora do país, que foi quando eu tive a chance de passar 3 meses na Alemanha, fazendo um projeto, ou talvez não fazendo um projeto específico, mas trazendo toda a base para eu fazer o meu projeto do Brasil, que eu estava fazendo aqui. E também teve uma outra viagem para a Alemanha, num período mais curto de tempo, e uma viagem para a China, que foi a experiência, acho que mais, enfim, marcante aí nesse programa todo de trainee, porque é um choque de realidade ou um choque de cultura muito grande.
E eu acho que, assim, a questão do programa de trainee, talvez o interessante do programa de trainee é que você, de fato, é colocado à prova muitas vezes e você está ali para você se virar mesmo. Não é uma coisa que vai estar sempre alguém te dando suporte. Você tem que fazer acontecer. Então, ou você se vira ou você não sobrevive, sabe? Mas sabe o que eu acho interessante desses programas de trainee? É porque, na verdade, eles focam no desenvolvimento do profissional, não na parte técnica, né? Mas na parte comportamental. Porque todos esses projetos, principalmente esse seu na China, né, que você teve um choque cultural, você acaba desenvolvendo muitas habilidades comportamentais, né? Todas essas soft skills, comunicação, negociação, empatia, autoconhecimento, tudo isso é muito interessante para o que a gente chama hoje de profissional do futuro, né? E você ter período de desenvolvimento, né, de 2 anos quase, né? Treinando essas habilidades, com certeza te prepara para ser um profissional muito melhor depois dessa experiência. E aí, tá pegando esse gancho, né? Quais foram os principais pontos que você desenvolveu, que você percebeu isso durante esse programa de trainee que te ajudaram a estar nessa posição que você está hoje? Eu acho que assim, foi o que você falou, o aspecto técnico você desenvolve como consequência do que você está fazendo no seu dia a dia. E talvez, muitas vezes a gente entra e pensa, poxa, mas eu não sei dos temas da área, eu não sei o que a área faz, ou eu preciso aprender muito até começar a entregar resultado. Mas é uma constância e vem naturalmente isso. Se você se esforça, se você está ali dando o seu máximo, você vai aprender. Mas as questões pessoais são aquelas que eu acho que a gente, no fim, precisa olhar com mais carinho. Sim. E, por exemplo, até na China, quando a gente foi para lá, a gente teve um foco muito específico de perceber como que são as negociações com outros países. Porque negociar com uma pessoa da China não é a mesma coisa que uma pessoa do Brasil, que não é a mesma coisa que uma pessoa da Alemanha. E você começa a perceber que, assim, talvez se você for inflexível, se você não ouvir o que o outro tem para te dizer, se você não pensar algumas vezes antes de falar para ver se de fato você está falando alguma coisa que é construtiva ou se é uma opinião pessoal sua, que às vezes não está embasada em fatos concretos, você começa a perceber que você não consegue evoluir muito. Sim. E eu acho que o que eu desenvolvi muito nessa época que eu fui para a China ou que eu fiquei na Alemanha foi a empatia, de até você se colocar no lugar do outro e você entender, poxa, mas se ele está agindo dessa forma é porque culturalmente a pessoa é assim e para ele faz sentido, ou porque a pessoa está fazendo birra e você começa a perceber que a cultura é muito forte. E você precisa aprender um pouco mais sobre a cultura que você está lidando se você quiser, de fato, chegar a algum lugar, sabe? Então, isso foi muito marcante para mim nessa fase toda. Cara, é legal você falar sobre essa questão da empatia, porque eu também fui trainee, né? Também tive algumas experiências assim internacionais. E para mim o que mais marcou também foi um paradigma que sempre estava na minha cabeça da questão do que é certo e errado. Porque é certo e errado para quem? Né? A gente tem muitos conceitos, né? Alguns preconceitos já solidificados na nossa mente, que quando você tem experiências assim, né, de trabalhos com pessoas de fora do país, você começa a ver que, poxa, isso daqui é certo para o que eu aprendi, mas poxa, essa pessoa vive a vida inteira fazendo isso de forma diferente, então o que eu tenho que... É a questão do respeito, né? Então isso é muito, muito interessante, ainda mais em posições, né, de trabalho como você tem, que é um trabalho bem global, né? Trabalhando com parceiros internacionais, então isso realmente é muito importante. Mas saindo um pouco do trainee, depois que você teve essa formação aí de trainee, você foi efetivado na sua área, como que foi a sua trajetória depois desse programa? Então, eu finalizei o programa de trainee, eu fui efetivada como funcionária da Mercedes, funcionária mesmo da área que eu estava atuando. Aí eu passei um tempo como engenheira, isso, deixa eu ver, cerca de talvez 3 anos, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente agora, mas aí eu tive uma chance de passar 2 anos na Alemanha, como expatriada, no caso, né, dentro da mesma área de atuação que eu tinha aqui, mas estando do outro lado, estando na matriz e até aprendendo um pouquinho como que funcionam as coisas do lado de lá, né? Se a gente é simplesmente uma reprodução do que eles fazem, a gente é uma réplica do que eles fazem. Sim. E esses 2 anos que eu fiquei lá, aí sim foi quando talvez o meu lado
Profissional, sem dúvida, eu evolui muito, mas foi quando o lado pessoal deu um boom, assim, gigantesco, porque, assim, a condição que eu fui, eu não fui com ninguém, né, com família, com filho, eu acabei indo sozinha. Você chega na Alemanha, cada um tem uma experiência, né, lógico, a gente nunca pode padronizar ou falar que tem uma receita de bolo, de como vai ser e tudo mais, mas eu fui num momento que eu não conhecia quase ninguém. Eu conheci as pessoas que eu trabalharia junto, porque eram as pessoas que eu já tinha interface, mas você começa a ver que, assim, você precisa, parece que, zerar a sua cabeça, você precisa tentar desmistificar tudo que você conhece, e se você não tiver a mente aberta para falar, poxa, tá bom, agora eu vou aprender do zero, eu vou ter humildade para ouvir o que tiverem para me falar, porque é importante isso para você também conseguir se encaixar e se sentir parte daquele time. Sim. Se você não tiver esse tipo de pensamento, a trajetória ela fica muito difícil. E eu acho que ela fica muito dolorosa em alguns aspectos, sabe? Total, fica fora da zona de conforto, né? E fora da zona de conforto onde a gente se desenvolve, né, na maior parte das vezes. Então, com certeza esse desenvolvimento seu deve ter sido bem intenso, né, durante esse período na Alemanha. Foi muito, e assim, eu sempre brinco, eu gosto muito de lidar com pessoas, eu acho que é uma das maiores paixões que eu tenho na vida, de fato, é lidar com o ser humano, e eu brinco que quanto mais difícil for a pessoa, parece que mais prazer eu tenho em aprender, em entender como a pessoa pensa. E na Alemanha eu acho que eu tive, assim, o gestor mais difícil de lidar que eu poderia ter, enfim, em qualquer cenário que eu imaginasse. E era uma pessoa, assim, difícil no quesito cultural, porque ele já tinha muito mais experiência, estava há muito tempo na área, mas um ser humano difícil mesmo, com opiniões muito fortes, com opiniões muito enraizadas. E eu lembro que, assim, no começo foi bem difícil eu entender como ele funcionava, ou entender o que era um trabalho bem feito para ele, não era um trabalho bem feito. Mas depois dos 2 anos, foi a pessoa que, quando eu fiz a minha despedida e tudo, ele chorou bastante quando eu fui embora, eu também chorei muito, porque ele falou que ele tinha aprendido muito comigo. Legal. E aí que é engraçado, quando você olha, você fala, cara, eu aprendi tanto com essa pessoa, como ser, como tratar os temas, como, enfim, estrategicamente levar as discussões para frente, e a pessoa vem te falar que você também foi um aprendizado para ela. Legal. Então, a troca, ela é muito prazerosa mesmo, assim, entre culturas diferentes, entre, enfim, pessoas diferentes, entre N questões que a gente sabe que são tão divergentes entre o ser humano, né? E, poxa, não é querendo puxar sardinha também para a nossa indústria, né? Mas esse tipo de conexão você acaba vendo bastante na indústria automotiva por conta desse contexto global, né? Querendo ou não, a indústria automotiva como um todo, ela possibilita essas experiências internacionais, e principalmente isso que você viveu junto, né, com as experiências do trainee, as suas experiências na área, na Alemanha e tudo mais, isso daí faz parte até um pouco desse contexto de indústria automotiva, né? Não tem como fugir um pouco. Mas que legal. O legal agora é porque eu queria entrar um pouco no assunto de uma fase da sua vida que pelo menos, eu consegui ver. Porque eu entrei na Mercedes também em 2017, né? Na verdade, fiquei fora durante um bom tempo, em 2018, mas em 2019 eu estava lá quando você retornou da Alemanha. E você já retornou da Alemanha numa posição de liderança. E eu queria falar, olha, para você ver, a gente gastou um tempão para falar um pouco sobre a sua apresentação pessoal, e o que eu queria conversar com você hoje é sobre a sua experiência de liderança. Então, se você pudesse falar um pouco como foi esse seu retorno para a Mercedes e como foi já ocupar essa posição de liderança, acho que isso é um ponto bem legal para a gente abordar aqui. Assim, quando eu voltei para o Brasil, eu acho que o mais desafiador para mim foi que eu trabalhava com um time no Brasil, assim, eram os meus parceiros de trabalho. Eu fui para a Alemanha, continuei trabalhando com eles e, de repente, eu me vi como gestora dos meus amigos e das pessoas que sempre foram as minhas... Não é só parceria de trabalho no âmbito profissional, são pessoas que eram realmente... A gente tinha amizade fora da empresa, ainda tem amizade fora da empresa. Então, quando eu voltei, assim, para mim era um turbilhão de coisas na cabeça. Era a responsabilidade por uma área inteira, né? O nosso time hoje de cabina tem 14 pessoas.
Então, era responsabilidade por uma série de componentes que eu não tinha trabalhado também no decorrer dos anos, porque eu desenvolvi itens específicos, mas eu não consigo desenvolver todos os itens da cabina durante a minha trajetória profissional. Então, eu me vi numa situação que eu falei, bom, eu tenho o desafio técnico de discutir muitas vezes temas que não são ainda a minha especialidade. Lógico que com o passar do tempo você acaba, enfim, se aprofundando, entendendo mais. Eu tinha o desafio de gerir amigos e de, talvez, pelo menos na minha cabeça, né, eu queria me sentir parte do time, eu queria que eles sentissem que eu era parte do time, e não aquela distância de gestor e de funcionário. E entre N outras questões, porque pessoas têm expectativas, cada um tem uma expectativa diferente. Você sabe que, como gestor, você vai precisar conversar com todo mundo e ter uma visão muito clara de onde cada um quer chegar, como carreira. Eu nunca tinha sido gestora, então, quando eu cheguei, para mim, foi assim, por onde eu começo, sabe? Uhum. E eu lembro que quando eu entrei na salinha, né, que é onde fica... Não estamos indo todo dia para o escritório, mas quando eu estou no escritório é a salinha que eu fico. A gente tinha uma mesa que ficava uma cadeira na frente, que era do gestor, e 3 cadeiras do outro lado da mesa para as pessoas sentarem quando a gente ia conversar. E eu lembro que eu não conseguia sentar na cadeira do gestor, porque, lógico, né, se você for ver em qualquer situação, você sempre tem a pessoa que está dando ordens, vamos falar assim, entre aspas, de um lado, as outras pessoas que estão obedecendo do outro. E para mim criava um vínculo de hierarquia tão forte que eu não conseguia fazer isso, eu não me sentia à vontade. E aí eu sentava sempre do outro lado para conversar com a turma. E foi muito, assim, eu acho que eu tentei ser muito transparente com eles, com relação a como eu estava me sentindo, Desde o com início, né? relação... Desde o início. Só que, assim, é difícil você fazer isso, porque tem muito, assim, você está como gestor numa área, você precisa, ou pelo menos eu sinto isso, ou eu vejo dessa forma, você precisa ser uma pessoa que passa firmeza no que você está fazendo. Total. Você precisa dar suporte ao seu time e ser a figura forte que está lá dentro, né? Se eu vou discutir algum tema com outro chefe da Alemanha, com o chefe da Turquia, ou seja lá quem for, você é a figura forte que está ali representando o seu time. Sim. Então, como que você demonstra que você tem N, receios, você tem N coisas a aprender, mas ao mesmo tempo você é a figura que está ali representando o seu time, você tem que fazer seu papel. Só que o time, assim, eu não tenho como descrever o apoio que todos me deram e o quanto a gente se uniu mais ainda depois de toda essa trajetória. Os temas técnicos, para mim, viraram o menor desafio, porque o time é tão especialista que eles sempre te dão o suporte que você precisa para você apresentar, seja lá o que for, para você representá-los na frente de outros gestores, do board da Mercedes, seja lá quem for. Sim. E o vínculo que a gente construiu nesse sentido foi muito forte e foi muito verdadeiro. Eu acho que, assim, criamos um vínculo que você pode falar que, poxa, existe uma parceria tão forte que dá prazer de levantar todos os dias e falar, poxa, é com esse time que eu vou atuar e é esse time que eu vou defender perante os outros, sabe? Nossa, que legal, que legal. Até porque, no final das contas, tudo acaba sendo sobre pessoas, né? Sobre Então, pessoas. se você estiver cercado de pessoas boas, né, e que tiverem todo mundo com o mesmo pensamento e querendo o mesmo resultado, com certeza as coisas ficam muito mais fáceis. O que eu ia te perguntar, Letícia, mas de certa forma você acabou respondendo, é sobre essa questão de você já ter um desafio de liderança em um time muito especialista, né? Porque a gente sabe que, principalmente nas áreas de engenharia, que são áreas mais técnicas, na indústria automotiva, os especialistas eles têm décadas de casa, né? Tem pessoas completando 30, 40 anos de empresa. E aí você chega bem nova, liderando um time com especialistas que têm de empresa o que você tem de idade. Como que é essa relação, né? Você já falou um pouquinho, mas acho que isso é algo interessante também de esses conflitos de gerações. Acho que isso é bacana da gente explorar, né? Com certeza. E o time, assim, o time que eu atuo hoje é um time muito diverso em N aspectos. Então, o perfil, lógico que cada um tem o seu, mas até em questão de idade, eu acho que, não sei dizer, mas talvez o mais novo tenha uns 29 anos, 28 anos, a pessoa mais velha tenha uns 56, 57 anos.
E a diferença é grande até em termos de experiência de vida, vivência, criação, tem N Totalmente. fatores para a gente incluir aí. Mas uma coisa eu acho que eu coloquei, ou talvez recapitulando, nos primeiros meses que eu estava na função, que eu estava exercendo essa função que eu estou hoje, eu me cobrava muito. E eu acho que a cobrança, ela é positiva até um certo momento. Quando talvez você está exagerando, é hora de parar um pouquinho e pensar se de fato faz sentido aquilo que você está fazendo. Mas eu me cobrava muitas vezes que eu soubesse o ponto técnico da forma que a pessoa que desenvolve, sei lá, suspensão de cabina há 20 anos. E você começa a passar por uma fase, talvez... assim, sempre depois da tempestade vem a calmaria, né? E você começa a ficar nervoso, se cobrar, você começa a não se sentir bem por isso, até a hora que você aceita que, assim, ou você percebe, será que eu preciso saber tudo que essa pessoa sabe? Ou a pessoa que é especialista é a pessoa que tem que te munir de informações para você poder falar sobre determinado assunto. Sim. E quando você aceita isso, você começa a evoluir junto com a pessoa. Então, você aprende com ela, mas ela também aprende com você. Porque é sempre assim, é uma troca. Eu acho que é um ganha-ganha. Você sempre tem muito a ensinar para a pessoa que você está lidando sobre determinado assunto. Então, eu acho que se eu pegar esses 2 anos que eu estou nessa função, a minha evolução ou a minha maturidade emocional, ela evoluiu bastante. E como gestor, você precisa perceber isso. Assim, é muito difícil comparar as diversas áreas da Mercedes e comparar a mesma área que eu atuo hoje com as demais, porque a gente tem uma estrutura muito enxuta. Para quem conhece um pouquinho da estrutura da Mercedes, a gente tem níveis de gerente sênior, diretor, e a nossa estrutura de cabina no Brasil, ela fica ligada diretamente à Alemanha. Então, assim, você não tem a hierarquia toda de subir as escadinhas, vou alinhar com o meu chefe, que vai alinhar com outro, que vai alinhar com outro. Você tem que falar com todo mundo, não importa o nível hierárquico. Sim. E isso começa a te trazer, muitas vezes, um certo receio de assim, poxa, mas o que esperam de mim? Ou qual que é a expectativa que aquela pessoa tem quando vem falar comigo? Ela espera que eu saiba tudo do começo ao fim? Ou ela espera que eu saiba gerir pessoas? E a verdade é que cada um vai ter uma expectativa. Sim. A gente precisa, talvez, ter a sensibilidade de entender qual que é a nossa expectativa. Eu acho que essa é a primeira questão. E qual é a expectativa daquelas pessoas que até você admira como gestor ou como líder. Porque, no fim das contas, assim, não dá para agradar todo mundo e não dá para sempre falar, poxa, então todo mundo aqui vai falar que você faz um trabalho impecável, ninguém está insatisfeito com absolutamente nada, sabe? E pelo menos eu lido hoje dessa forma. O que eu espero de mim como gestora, o time que eu trabalho espera de mim, porque eu acho que essas expectativas têm que ser atendidas. Sim. E óbvio, né? Vamos colocar na balança tudo que todo mundo fala e filtrar o que faz sentido e o que não faz sentido. E aí, assim, a gente vai se moldando com o passar do tempo. Até porque, senão isso pode causar uma frustração muito grande, né? Porque, na verdade, a frustração, ela é o desalinhamento da expectativa com a realidade. Se você não tiver a sua expectativa bem alinhada, principalmente com o seu time, com os seus superiores, realmente essa frustração pode acontecer. Mas algo interessante que você falou aqui sobre essa experiência, sobre o se cobrar muito durante o início dessa sua trajetória como gestora, é interessante ver essa diferença bem nítida, né? Quando você pega uma carreira de gestão e uma carreira de especialista. Normalmente a gente faz essa comparação, né? Que a carreira de gestão é como se você tivesse uma piscina muito grande, mas rasa. Porque o gestor, ele acaba tendo um conhecimento holístico muito, tipo, ele conhece sobre todos os processos, ele tem que saber, né, sobre muitas coisas no geral, mas nada tão profundo quanto o especialista. O conhecimento do especialista é como se estivesse se relacionando com um poço muito fundo, dos 30 anos aí de experiência, né? O cara, ele sabe realmente sobre aquele tema técnico com uma profundidade muito grande, mas não de assuntos mais gerais, né? E aí a gente sempre tem essas possibilidades quando a gente fala sobre desenvolvimento de carreira, e é legal a gente ver isso aparecendo já de uma forma tão clara, né, durante a trajetória do trabalho. Mas você falou também que o seu time era muito diverso. E para puxar esse ponto da diversidade, eu queria falar também sobre a questão da sua representatividade no setor onde você trabalha, porque
você é gestora em um ambiente de desenvolvimento que até hoje, né, é majoritariamente masculino. E Não. como que é você exercer essa posição de liderança sendo parte dessa representatividade feminina em um posto que antigamente era somente masculino e agora a gente está fazendo essa transição? Não. Esse é um ponto que, assim, eu lembro quando essa história toda, pelo menos dentro da Mercedes, né, quando assim, as pessoas começaram a falar disso então a gente precisa abrir mais espaço para as mulheres, porque é muito desigual a quantidade de mulheres que são gestoras, homens que são gestores, etc e tal. Aquilo me incomodou muito, muito, porque eu lembro que eu tinha muito na minha cabeça, assim, eu nunca quis ser a cota, eu nunca quis ser a pessoa que, então ela chegou num cargo de gestão porque tinha que ter X mulheres No sei lá, dentro quadro. dessa área, no quadro, e ela foi lá e conseguiu. E eu lembro que eu fui procurar, na época, uma coach profissional para conversar sobre tudo isso, porque eu falei, bom, de duas uma, né? Ou eu vou ser a pessoa reativa, que quando falarem, Letícia, tem uma vaga, eu já vou achar que é porque eu sou mulher, e eu já achava que não era o caminho, porque senão você começa a ser uma pessoa que, assim, tudo que te falam você reage, né? Tudo que te falam você rebate, e eu não queria isso para mim. Ou eu ia ser a pessoa que ia ignorar tudo isso e que ia começar a aparecer uma coisa, eu ia lá e concorria, e aí começa a ficar uma situação que também você não sabe diferenciar o que está acontecendo, se é porque é mulher, se é porque não é mulher, enfim. Falei, eu vou procurar talvez quem saiba me dar suporte com um certo profissionalismo, né? Porque opiniões, lógico, que cada um vai ter uma diferente. E eu lembro que eu conversava muito com ela sobre isso, expliquei toda a história, ela conhecia também um pouquinho do mundo da Mercedes na época, e ela me falou assim, Letícia, você precisa pegar uma oportunidade dessa, porque isso é uma oportunidade. Historicamente falando, se a gente for estudar toda essa questão da representatividade da mulher e tudo mais, as coisas não foram iguais. As coisas não são iguais. Não adianta a gente falar que a gente chegou num patamar e que tá tudo assim, ninguém mais tem nenhum comportamento enraizado, ninguém mais tem um determinado preconceito quando vê mulheres no cargo. Existe isso ainda. Melhorou, evoluiu muito, mas ainda existe. E eu lembro que ela me falou isso, veja isso como uma oportunidade, faça essa oportunidade duplicar, triplicar, ou seja lá o que for. Encare isso como uma coisa positiva para a sua carreira. Porque, assim, a gente sabe o quão competente ou não competente a gente é, a gente sabe quais são os nossos pontos fracos e fortes, onde tem que investir mais energia, onde investe menos. E quando eu acho que, nossa, eu fui, sei lá, talvez uns 6 meses, eu acho que eu conversei muito com ela sobre tudo isso. Foi uma época em que essa questão da vaga de gestão começou a aparecer. Sim. E foi até antes de ir para a Alemanha, que depois o cenário mudou tanto, que eu acabei passando 2 anos na Alemanha, e depois eu voltei como gestora. Mas ela me fez enxergar as coisas de uma outra forma. E eu para mim, tenho uma coisa muito forte comigo que eu carrego desde aquela época, que eu acho que competência não tem gênero. Eu acho que, assim, é homem, é mulher, não importa. Dá para brigar, sim, no mesmo nível. Se uma pessoa, talvez, vamos supor, a mulher tem mais sensibilidade para lidar com as pessoas, homem tem menos, eu nem acho que é uma receita de bolo isso. Sim. E eu nem acho que é um padrão que a gente pode seguir à risca. Eu acho que cada um tem uma coisa para ensinar e é assim que as coisas vão funcionar. E coisas a desenvolver todo mundo vai ter também. Então, assim, eu acho que aquela fase da minha vida me ensinou muito a como reagir às situações. Não que eu não tenha encontrado momentos de dificuldade, porque eu encontrei sim muitos. Tiveram vários trabalhos técnicos que eu fiz junto com alguma outra pessoa da área, enfim, N projetos que eu participei, que você percebia que assim, as pessoas olhavam e falavam, cara, por que colocaram uma mulher para fazer isso se o tema é tão técnico, sabe? Sim. E quando você talvez respira fundo e fala, deixa eu fazer meu trabalho sem precisar falar que o fato de ser mulher... Porque você não pode, assim, no meu ponto de vista, não adianta você ficar batendo de frente e reagir. Você tem que mostrar com o seu trabalho que, assim, o resultado vai ser o mesmo, muitas vezes. Muitas vezes vai ser melhor, muitas vezes vai ser um pouco diferente do esperado, enfim,
cada caso é um caso, né? Não é nada mais convincente do que seus resultados, né? Então, se você mostrar realmente os resultados, bons resultados com as suas atividades, com certeza não tem como levantar dúvidas da sua competência, e eu tenho certeza que não tem isso, né? Mas a questão era realmente essas dificuldades que a gente, infelizmente, sabe que ainda existem por uma mentalidade um pouco mais... um pouco mais antiga, eu acho, né? Não sei nem como classificar, mas que a gente sabe que isso está mudando e precisa mudar, porque a indústria como um todo ela tem que passar por uma revolução para a gente conseguir passar pelos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos, né? A indústria automotiva está mudando, esse avanço tecnológico que foi exponencial nos últimos anos acabou alterando bastante esse nosso setor. E aí eu queria puxar um pouco, conversar um pouco com você sobre os desafios que você enxerga para o futuro da indústria, né? Não somente aqui no Brasil, mas o que a gente vê que está acontecendo no mundo. Como que você enxerga esses próximos desafios dos próximos anos e como que essas pessoas que ou já trabalham na indústria ou querem trabalhar, elas podem se preparar para eles? Uma coisa, talvez até linkando o ponto anterior com esse, né? Dentro da Mercedes, a gente tem um comitê da diversidade. E aí você tem lá as pessoas que são os representantes de cada pilar, tem pilar gênero, LGBT, pilar racial, enfim. E eu acabei entrando no pilar gênero justamente por toda essa questão que você começa a ver que, assim, por exemplo, estagiárias entravam na Mercedes, passavam um tempo e saíam. E isso começou a ser tão constante que você começa a se questionar, poxa, será que elas estão saindo porque elas não gostaram? Ou será que elas estão saindo porque alguém não deu uma oportunidade para elas mostrarem o trabalho delas? Então, eu comecei a entrar nesse meio e é algo que eu também gosto muito, porque você começa a aprender coisas que, assim, te fazem até repensar em muita coisa que você, às vezes, fala, que você... sugere, enfim, foi uma decisão muito boa eu ter entrado e eu ainda estou aprendendo muito, porque é muito recente, né, que eu estou lidando com esse grupo da diversidade. E, assim, quando a gente pensa em profissional do futuro, eu acho que a gente está passando por uma fase, não sei, eu acho que é uma fase, de fato, transitória, eu não sei dizer, mas tem muita coisa mudando e talvez o profissional se a gente falar do engenheiro do futuro, muitas discussões que a gente faz hoje, elas são focadas em vai ter carro elétrico no futuro? Sim, vai ter. Quando vai ter? Veículo autônomo. A gente começa a ver que o perfil de engenheiro ele precisou mudar um pouco. Então, aquela pessoa que às vezes fazia eu sou engenheiro mecânico de formação e aqui eu quero ficar a minha vida inteira fazendo isso porque é o que me dá prazer. Eu acho que a gente precisa buscar uma forma de juntar o prazer com o se reinventar. Eu acho que o profissional precisa se reinventar muito, constantemente. Então, o que ontem servia e o perfil que ontem você tinha, que se encaixava 100% na empresa que você está, talvez daqui a um ano não vai ser o perfil esperado. E se a gente quiser continuar na empresa, se a gente quiser continuar no ramo, a gente precisa estudar outras coisas, a gente precisa ter outras visões de mundo, de negócio. Então, assim, digo por mim, a gente atua numa área de desenvolvimento de produto. Hoje eu me vejo em N casos que a gente tem que fazer, a gente chama de business case, né? Que você tem que provar se o projeto, você conhece bem também por conta da área que você trabalha. O projeto é positivo, não é positivo, dá payback, não dá payback. Você começa a ver que, assim, por mais que a gente teve uma base lá na engenharia, de engenharia econômica, de administração, seja lá do que for, você precisa entender um pouco da economia do mundo que você está vivendo, você precisa entender um pouco da economia dos outros países que você exporta, você precisa entender como que funcionam esses business cases e o que dá viabilidade, o que não dá viabilidade. Então, assim, a pessoa que hoje ela quer ficar dentro do que ela se formou e de lá não quer sair mais, eu acho que ela não consegue, talvez, a longo prazo, enxergar uma sobrevivência. Não consegue espaço nesse mercado, né? Não consegue espaço, exatamente. E eu acho que, assim, pelo menos as pessoas que eu tenho tido mais contato na área, que são as pessoas, ou as pessoas novas, ou as pessoas que estão entrando para estagiar,
o engraçado é que você vê que isso já está um pouquinho ali na cabeça deles. Eles Aham. já sabem que eles têm que ser mais flexíveis nesse sentido. Sim. Eles mesmos sugerem, então estou pensando em fazer uma pós, mas não queria fazer uma pós na minha formação, queria fazer uma pós diferente para me agregar mais conhecimento. Legal. E eu enxergo muito assim, a gente tem que ter mente aberta, a gente tem que ter também, óbvio, pé no chão, porque a gente está numa empresa que você precisa dar resultados, precisa entregar resultado. Então, você também não adianta sair inventando que você vai estudar uma coisa que não tem, às vezes, muito a ver com a área que você está, se você quer desenvolver uma carreira dentro da empresa. Sim. Mas está mudando muito mesmo o perfil do profissional. E o engraçado é você observar como as pessoas estão acompanhando isso. E as pessoas que se destacam são aquelas que entenderam como funciona. E mais do que entenderam, elas já estão indo atrás desse tipo de formação complementar, informação complementar, sabe? Perfeito. Acho que você trouxe um ponto bem interessante, porque das últimas vezes que a gente conversou sobre esse tema de profissionais do futuro e desafios do mercado, a gente tende a focar bastante sobre a parte mais técnica, né? De, poxa, tecnologia, essa questão de eletrificação, veículos autônomos, que necessita realmente de uma formação um pouco diferente, uma formação técnica diferente para muitas pessoas. Mas, além disso, até mais importante do que isso é essa formação de habilidades e competências comportamentais. Né? Você falou, em outras palavras, né? Mas eu interpretei tudo que você disse com adaptabilidade, aprendizagem contínua. São dois pilares, né, de habilidades que são estritamente necessárias para qualquer tipo de profissional e vão ficar ainda mais necessárias para o futuro que a gente vislumbra aí nos próximos... bem curto prazo, né? É muito curto 3, 4, prazo. 5 anos, né? Eu acho que é isso. E assim, a questão, lógico, quando a gente fala o perfil técnico, a pessoa precisa entender, sim, tecnicamente, ela precisa ser capaz de argumentar, contra-argumentar, e mesmo quando a gente fala de gestor, o gestor tem que saber gerenciar pessoas, tem que entender do ser humano. Até depois eu vou comentar um pouquinho num curso de programação neurolinguística que eu fiz só para trazer algumas informações que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Mas o gestor, ele tem que saber do que ele está fazendo, ele tem que saber discutir do produto que ele desenvolve. Por exemplo, eu faço cabine, eu preciso saber discutir dos componentes que o time desenvolve junto comigo, junto com a Turquia, junto com a Alemanha. Então, ali, a base que a pessoa precisa ter, ela é uma mescla de uma série de conhecimentos e de uma série de habilidades, sabe? E entrando nesse link de habilidades, eu fui... foi quando isso? Foi quando eu voltei para o Brasil, no início de 2018, eu voltei em 19. No início de 2020, eu fui procurar um curso de programação neurolinguística, que, assim, para quem entende um pouco do assunto, é uma arte a programação neurolinguística, porque você aprende, talvez, a entender... É a arte do como, né? Você começa a entender como as pessoas talvez funcionam, como elas pensam, se você falar isso, como que elas vão reagir dentro da cabeça delas. Enfim, é um ramo que me encanta e que me traz cada vez mais interesse de aprender, e você começa a ver o quanto isso te ajuda até na carreira de gestor. Então, assim, poxa, uma engenheira de formação atuando na Mercedes-Benz, na área de desenvolvimento de cabine de caminhão, foi procurar um curso de programação neurolinguística. Perfeito. Se eu conseguisse mensurar o quanto isso me evoluiu como gestora, sei lá, acho que eu venderia essas dicas, sabe? Porque vale muito a pena. E é um ramo totalmente diferente. Então, assim, era o esperado do gestor há 20 anos atrás? Certamente não Talvez era. não. Talvez não, né? Com certeza não era, Com né? certeza não. Porque lida totalmente com o comportamento humano, né? Mas mais olhando para uma parte mais neurológica, neurociência, né? Então, poxa, isso daí é total. Se você tem um time que trabalha com 14 pessoas dentro do seu time, que conversam com pessoas do mundo inteiro, comportamento humano é o que não vai faltar, de desafio ali, né? Do dia a dia. Então, com certeza, é uma formação adicional diferente da parte técnica que vai agregar bastante no seu trabalho. Nossa, Letícia, muito bom conversar com você. Já acabou? Você vê, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu queria, antes de terminar, né, essa live, queria perguntar para você se você teria alguma dica justamente para essas pessoas que querem se preparar, querem entrar talvez na indústria, ou que já estão na indústria e querem criar carreira, né, e continuar seguindo nesse setor. Você tem alguma dica para passar para esse pessoal?
Eu acho que assim, eu talvez possa dar a dica do que eu fui durante a minha trajetória da empresa. Eu sempre fui uma pessoa muito justa e muito transparente comigo e com os outros. Eu acho que muita gente. Você precisa saber onde você quer chegar. Lógico, isso não estou falando onde eu quero estar daqui 30 anos, 40, 50 anos, mas você precisa planejar os seus próximos passos, assim, daqui 2 anos onde eu quero chegar, daqui 5 anos onde eu quero chegar. Porque se você vislumbra alguma coisa lá na frente, a chance de você se desenvolver é muito grande. Então, ter um norte, ter uma meta, ter alguém que te inspira e alguém que você tem como referência, eu não estou falando nem dentro de empresa, eu acho que a gente pode ter referências familiares, referências de pessoas famosas, mas o importante eu acho que é a nossa evolução como pessoa, como profissional, e a gente entender que assim, o conhecimento nunca acaba, a evolução nunca acaba, e a gente precisa sempre estar disposto a ir um passinho mais longe, sabe? Então, talvez até para as mulheres que estão entrando no ramo, as dificuldades elas vão existir. Eu não digo nem para as mulheres só, às vezes, dependendo do ramo, os homens encontram uma série de dificuldades, e dificuldade faz parte. E eu acho que se a gente souber passar essa barreira, o quanto a gente se fortalece é algo que realmente a gente não consegue mensurar. Então, tem que, enfim, acreditar que as coisas vão dar certo e que os objetivos vão ser atingidos, porque eles vão. Cedo ou tarde, sempre na hora certa, a gente vai conseguir chegar lá. O trabalho devolve. O trabalho devolve. O meu antigo chefe dizia que nada vence o trabalho, e eu tenho muito isso para mim mesmo. Eu acho que a gente não precisa fazer... É a forma que eu penso, lógico, não vou falar se está certo ou errado, mas a gente não precisa fazer para estar no palco da vida lá mostrando para todo mundo. Se a gente fizer bem feito, tem muita gente que está prestando atenção e está vendo o que está acontecendo. Com certeza. Letícia, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Obrigado por esse papo, muito bom conversar contigo. Acho que foi muito legal. Do diretor, depois você me fala aí a sua impressão, mas eu adorei o papo. Se quiserem te achar, né, pode te contatar talvez no LinkedIn, alguém que tiver alguma dúvida. Com certeza. Portas abertas. No LinkedIn, vocês me acham como Letícia Serra. Boa. E eu acho que no Instagram tá como Lê Serra. E também fiquem à vontade para entrar em contato, que vai ser um prazer. Foi um prazer, é um prazer sempre falar disso. E obrigada aí pela excelente condução, pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, que acho que vocês... eu tenho certeza que vocês vão longe demais ainda. Eu que agradeço. Nós vamos juntos. Muito obrigado, tá, Lê? Com certeza. Então, obrigada a vocês, gente. Valeu, obrigadão. Então, gente, ficamos por aqui. Mais um De Frente com o Especialista. Esse foi especial. Tenho certeza que vocês vão tirar muitos aprendizados com a conversa com a Letícia aqui. Ficamos, então, até a próxima semana, galera. Valeu. Até mais. Até mais.